O quadro Direito em Questão de hoje está com tema livre. Você pode participar enviando sua mensagem de texto para 84019410. Vamos conversar com o advogado Pedro Setúbal. Percebemos que um dos assuntos mais solicitados referentes às relações, seja no trabalho ou fora dele, a forma de tratamento e muitas vezes até as agressões, sejam elas verbais ou não, que ocorrem no dia a dia. Esse é um dos assuntos campeões aqui de participação no programa Bom Dia Cidade. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa Bom Dia Cidade. Bom dia, Noite. Obrigado. O que podemos citar de forma breve como valores sociais que garantem a dignidade humana no ambiente de trabalho, nas relações pessoais, de um modo geral? Valores sociais em base que garante a dignidade da pessoa humana seriam os básicos: direito à saúde, direito ao trabalho digno, direito à alimentação, que o Estado deva prover isso, direito à assistência previdenciária. Todos esses direitos devem permear a sociedade em si. Como o doutor Paulo Sérgio Procurador bem falou, a corrupção faz com que esses direitos sejam diminuídos por causa dos recursos públicos. Esses direitos são os principais para garantir a dignidade da pessoa humana. Direito à educação também. De um modo geral, a gente tem participações hoje, eu quero daqui a pouco entrar nessa questão mais do trabalho e das relações pessoais que ocorrem no ambiente de trabalho, mas vamos à participação nas ruas, as perguntas das pessoas. Veja só. Bom dia. Eu queria saber se, com a legislação atual, a mãe e o pai têm o mesmo direito à guarda da criança. Quais são as condições para que isso aconteça? Hoje é tido como poder familiar, o antigo pátrio poder. Pai e mãe têm os mesmos direitos e deveres para com os filhos. Direito de educação, alimentação, como eu falei há pouco. Os dois devem em si permear uma estrada para garantir esses direitos das crianças e cumprir os seus respectivos deveres. Quando falta um ou há discordância entre os dois, somente o juiz vai poder decidir por eles. Por isso que o pai e a mãe têm os mesmos direitos e obrigações com os filhos. Caso, na falta de um, procure-se o judiciário para que o juiz intervenha por meio deles e decida a questão. Olha, vamos a uma próxima participação. Veja só. Bom dia, meu nome é Carol Maciel. Eu queria saber quais são os direitos que os casais homoafetivos possuem, quais são os direitos em relação à partilha patrimonial. Isso é muito recente, né? Bem recente. Desde maio, o Supremo Tribunal Federal fez uma decisão de que o casal homoafetivo tem os mesmos direitos de um casal homem e mulher. É reconhecida a união estável de um casal de pessoas do mesmo sexo, o casal homoafetivo. É garantida todos os direitos da união estável de homem e de mulher. A partilha de bens é um deles. Graças ao regime legal do regime da comunhão parcial de bens, tudo que eles adquirirem na constância do casamento, quando terminar pela morte ou pela separação, no término da relação, tem que se dividir meio a meio. Olha, vamos a uma próxima participação. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Se o pescador está enfermo, está doente, eu gostaria de saber como ele deve fazer para receber a aposentadoria. Olha, é sempre uma questão também envolvendo essa questão do trabalho e direitos que a pessoa tem. Exato. O pescador, temos muitos aqui em Roraima, também tem direito à assistência previdenciária, assistência social. O caso do pescador é um segurado especial, ou seja, para o trabalhador comum, para ter direito ao auxílio-doença, deve ter no mínimo 12 contribuições mensais ao INSS. Como o pescador é um segurado especial, ele não necessita ter essas 12 prestações, essas 12 contribuições previdenciárias que ele deve contribuir para a Previdência. Só que no caso dele, ele deve comprovar que trabalha como pescador 12 meses antes de ter aquela doença. Graças ao seu registro, o registro do pescador, com ele você vai ter a prova de que você já trabalha há um ano. Daí, depois disso, você se acometa de alguma doença, você terá direito ao auxílio-doença. Olha, como foram várias participações também, especificamente sobre esses direitos do trabalho, pressão psicológica no trabalho, tem um assunto referente ao direito do trabalho, que é especificamente pressão psicológica. Inclusive, vamos mostrar um vídeo que nos esclarece sobre as consequências sérias causadas por esgotamento físico e emocional no ambiente de trabalho. Você já ouviu falar sobre a síndrome de Burnout? Veja só. Em geral, a síndrome apresenta sintomas emocionais, psicossomáticos e comportamentais. Quem é acometido pela doença geralmente tem uma avaliação negativa do desempenho profissional, esgotamento, fracasso, impotência e baixa autoestima.
também sente fadiga crônica, dores de cabeça, insônia, úlceras digestivas, hipertensão arterial, taquicardia, arritmias, perda de peso, dores musculares e de coluna, alergias e lapsos de memória. Já as alterações comportamentais mais apresentadas são maior consumo de café, álcool e remédios, faltas no trabalho, baixo rendimento pessoal, cinismo, impaciência, sentimento de onipotência e também de impotência, incapacidade de concentração, depressão, baixa tolerância à frustração, ímpeto de abandonar o trabalho, comportamento paranoico e agressividade. Olha, a pessoa depois que chega no nível desse, depois de ter passado por toda uma pressão psicológica, por ter passado por várias situações, se encontra nesse estado, ela tem direitos, doutor Pedro? Tem. Como é que ela deve procurar os seus direitos em relação a isso? Ou um familiar percebendo isso, como é que ele pode buscar os direitos desse cidadão? Tem direitos. A síndrome de Burnout seria a doença adquirida por causa do assédio moral no trabalho. Hoje está sendo um assunto muito frequente. Hoje, né? no Congresso Nacional, corre um projeto de lei para incluir o assédio moral como crime. Na relação de trabalho. Só existe hoje o assédio sexual, mas tem aquela conotação dos crimes sexuais. O assédio moral tem um lado mais psicológico, aquelas ofensas que ocorrem no dia a dia no trabalho, do superior com os subordinados, os colegas do mesmo nível hierárquico entre si. Ocorre muito o assédio moral. Tem direito àquela pessoa que sofre ameaças, desprezos, é tida como um mau trabalhador sem ser, não se coloca o serviço necessário para ele, a mais ou a menos. Todas essas situações são um assédio moral. O assédio moral hoje gera indenização por dano moral, além de uma rescisão por justa causa, por parte do empregador, devendo todos os direitos trabalhistas desse empregado que sofreu assédio moral terem tidos com multa. Todos os direitos ele tem em garantia. O assédio moral hoje é um problema corriqueiro, acontece muito nos empregos, os empregadores, tem que ser coibido, e o meio dessa coibição seria todos aqueles que sofrem procurarem o Poder Judiciário, procurar o advogado de confiança para reverem seus direitos por meio da indenização. Olha, é o mais correto. Temos aqui uma mensagem de texto que diz o seguinte: trabalho em um estabelecimento comercial 8 horas por dia e muitas vezes sou discriminada pelas vendas, pois não consigo atingir as metas que as outras colegas atingem. Já pensei em pedir as contas, mas preciso muito do salário. Quem enviou mensagem de texto 9114, final 34, obrigada pela sua participação. O que dizer em relação a isso, doutor Pedro? O telespectador primeiro deve reunir provas de que sofre esse assédio. Isso não pode acontecer porque uma pessoa vende mais ou vende menos. Ela tem que trabalhar, tem que ser cumprido. Metas são questões superficiais. O empregador coloca, mas o empregado deve atuar com diligência, fazer o seu trabalho normal, porém não poder receber o assédio moral. Ok. Olha, temos aqui a pessoa que sofreu danos psicológicos a longo prazo, ela tem algum direito legal? Aquilo que a gente estava falando agora, mas ela tem que reunir provas para isso? Tem que reunir provas para ter a correlação de que esse dano psicológico foi em relação ao trabalho. Porque além do trabalho tem a vida pessoal, a sua vida privada, que pode também decorrer dos problemas pessoais e um problema psicológico. Por isso que na relação de trabalho deve ter essa prova, deve ter as testemunhas, todas as cartas que as pessoas geralmente recebem com avisos discriminando o trabalhador. Tem que reunir todas essas provas para reclamar os seus direitos na via judiciária. Trabalho em uma chácara, passo 25 dias trabalhando e tenho 5 dias de folga. Mexo com agrotóxico, caso no futuro venha sofrer algum dano de saúde, posso processar meu chefe? Olha, isso aqui faz participações que a gente recebe através de e-mail, você também pode participar por um e-mail ou pelo site do programa. Só daqui o endereço rapidinho, doutor Pedro, www.tvativa canal20/programa Bom Dia Cidade. Você entra na página e deixa lá sua sugestão no quadro Direito em Questão. Em relação a esse tipo, porque ele está ali se expondo a um produto, né? Os trabalhadores rurais têm aquele trabalho mais informal, muitos chácaras, fazendas, sítios. É um trabalho mais informal, fica difícil provar a correlação dos danos que ele sofre com o trabalho. Tem direito sim, tem direito ao seu salário mínimo, trabalhando 8 horas por dia. Como trabalha com agrotóxicos, tem direito à insalubridade. Só que esse lado informal e a pessoa necessita daquele emprego, acaba cedendo, acaba não cobrando esse direito. Você deve, como sempre, reunir provas de que você trabalhou por todo esse tempo, trabalha por toda essa carga horária, tem essa folga, tem esses dias de trabalho.
reúna as provas. Caso você seja despedido, você tem os seus direitos. Você pode cobrar os seus direitos da época que você trabalhou, que você não recebeu a insalubridade, seu salário mínimo, deve se reclamar. Diante de uma situação complicada que envolve ou envolveu problema de relações de trabalho ou familiar, qual o conselho jurídico, no caso, para não ter uma exposição ou para com que essa pessoa, mesmo às vezes sendo agredida, não revide e ali também se torne motivo de repente estar respondendo um processo posteriormente? O lugar certo de se revidar é judiciário. Você não pode revidar uma ofensa no seu trabalho familiar, de boca a boca, uma agressão física, uma agressão verbal, moral. Você deve procurar os seus direitos com um advogado de confiança. Você não pode rebater uma ofensa. Não é o certo, não é o correto. Acabou você ficando por isso mesmo. Você está querendo fazer justiça com as suas ideias, com as próprias mãos. O que não é o correto. Procure o judiciário, procure o Ministério Público, que é um órgão muito atuante na defesa desses direitos das pessoas, seus direitos sociais. Caso queiram indenização, procure um advogado. Você tem esse direito. Olha, são muitas dúvidas referentes ao direito do trabalho. Você pode continuar enviando suas mensagens de texto, que a gente vai respondendo para você aqui no quadro Direito em Questão, que ocorre todas as terças-feiras. Mas você também pode entrar em contato. Tem um e-mail hoje de contato que as pessoas possam diretamente estar enviando sugestões para um e-mail pessoal meu. Questionamentos, na verdade. Exato, e-mail do escritório. Você pode enviar, como também pode enviar as perguntas para o site da TV Ativa. É o pedrosetubal@rosabenedete.com.br. pedrosetubal@rosabenedete.com.br. Você também pode enviar diretamente, porque tem pessoas que pediram para que enviasse e-mail diretamente para o Dr. Pedro. E também você pode entrar em contato conosco pelo 84019410 e enviar sua mensagem de texto também. Você pode enviar sua mensagem de texto aqui para o programa Bom Dia Cidade. No nosso site, www.tvativa.com/programa Bom Dia Cidade, deixa lá no quadro Direito em Questão sua sugestão para a próxima terça-feira aqui no programa Bom Dia Cidade. Hoje resolvemos mostrar um vídeo para você, porque muitas pessoas acham, uma ofensa, uma situação, uma discriminação em ambiente de trabalho, isso é só para ele aprender ou para ela aprender. Mas essas consequências acabam se tornando em problemas muito sérios e muito graves de saúde. Obrigada pela sua participação aqui no programa Bom Dia Cidade, Dr. Pedro. Vamos ao intervalo, já estamos de volta.